Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e você que participa dessa live. Quero agradecer a Deus, quero mandar aí a paz para todos para esse novo dia, em nome de Jesus. Também agradecendo aí já a presença, representar aí a Bahia, com Priscila, irmão Alberto. Nós queremos glorificar o nome do Senhor por essa manhã. Aí, representando também Petrópolis, Rio de Janeiro, Escudário, pastora Vera, que está aí presente. Deus abençoe, amada irmã Vera. Deus os fortaleça todos nós na caminhada, amém? E aí aos irmãos aí em Petrópolis, em breve, estaremos visitando os irmãos para a glória de Deus. Aí a Bahia, representada pela irmã Priscila, lá na Chapada Diamantina. Deus abençoe aí a todos. Deus abençoe nossos amados, em nome de Jesus. Glórias a Deus, pelo amor de você, da gente estar aqui nessa manhã juntos com intercessão, né? Todos somos missionários do Senhor para levar o Evangelho, para essa oração nessa manhã. Eu quero pôr um louvor enquanto a gente aguarda aqui a entrada das pessoas que puderem. Ouça aí, em nome de Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e dor. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e dor. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como
Muito lindo, né, irmão? Muito lindo. E a gente, além do Rio Azul, muito lindo esse louvor, né, da Voz da Verdade, falando conosco. Eu quero já dar paz do Senhor aos que estão entrando, aos que entram. Às vezes alguns eu não vejo a foto e às vezes não identifico, mas aí eu mando a paz para todos, em geral. Nós vamos fazer uma oração hoje pelo Brasil, por Israel, pelas nossas nações, pelo nosso povo, em nome de Jesus, por nossa igreja, crendo que Deus tem um dia especial em nossa vida. Que diz assim, eu gostaria de ler Juízes capítulo 15, gostaria de estar lendo com você, e lembrando que nós teremos amanhã às 10 horas novamente essa live, né, de oração. Paz do Senhor, irmã Heloísa, quem vai entrando aí, missionária do Senhor, né, louvado seja Deus pela sua vida, e vão aí compartilhando com seus amigos para que a gente possa ir alcançando aí o coração, né? É importante a oração entrar na tua casa, entrar, quem sabe você pode, pela permissão do Senhor aí também, amigo, amiga, não nos conhecemos, mas o Senhor te conhece e essa oração chegar até você, essa palavra chegar até o teu coração. E às vezes você pode estar em desespero, às vezes você pode estar querendo tomar decisões, às vezes você está sem saber o que fazer na sua vida. E eu quero dizer que Jesus, através dessa oração, dessa palavra, entra na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, ou aonde você estiver, seja numa prisão, seja onde for você estiver, a paz do Senhor, Adriana Flávia, aonde você receber, quem sabe num leito, essa oração pode chegar a você, essa palavra ao teu coração, para que você reaja, para que Deus te dê vitória, para que Deus te restaure. Com certeza, o seu ânimo se recobrará, o seu ânimo se restaurará, porque essa é a obra de Jesus, a obra do Espírito Santo, é dar força, é renovar, é fortalecer e cumprir a promessa de levar. Então, para que leve até lá, até a vida eterna, ele vai nos fortalecendo, nos renovando todos os dias. Então, a força do Espírito Santo, ela vitamina nossas vidas no ânimo, né, de nos dar fé, nos dar graça para que a gente chegue diante do Senhor. Eu quero tá aí sendo pondo os nomes, eu quero também pôr o nosso bispo Dário, Vera, a família toda, quero estar pedindo aí por toda a igreja, nós intercedemos, porque a oração da igreja ela tem um poder tremendo, né? Isso é o que Jesus determinou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e tudo isso é bom. O alemão que lá está, já assim se recobrando os sentidos na UTI, todos que estão apresentando, o irmão Nélio, que eu vou lembrando aí, a Adriana tem lembrado aí a todos os nomes, né? E o irmão Nélio da esposa da irmã Efigênia, que também está hospitalizado, seja aí a graça do Senhor Jesus Cristo e o renovo para as famílias, né, que aí estão. E eu tenho costume de dizer o seguinte, para a igreja: se o Senhor, no meio desta batalha, tem nos mantido, é porque o Senhor tem coisas novas para nós. E desde 2019, eu não posso deixar de estar falando aquilo que o Senhor me determinou a falar para a igreja. Todos os anos o Senhor sempre me deu uma palavra profética para a igreja. E de 2019 para cá o Senhor tem dado a palavra dizendo, é tempo profético. E eu fui orando, dizendo, Senhor, é tempo profético. E o Senhor disse para mim, é tempo de cumprir. Tempo profético é tempo que se cumpre as profecias que o Senhor determinou. E é tempo de cumprir as promessas também na nossa vida. Tudo há um tempo. Ontem nós falamos de Daniel. Havia um tempo, então ele foi para a oração para que Deus cumprisse o tempo, e havia uma guerra, uma luta espiritual, impedindo, tentando impedir. Às vezes Satanás faz isso. Então,
há muitas coisas que nós pedimos a Deus que nós temos que fazer. O que nós faremos diante desta luta? Orar, vigiar, orar, se fortalecer e esperar em Deus, confiar nele, porque ele é o único que pode fazer todas as coisas a nós. Então, aos que entraram depois, a graça e a paz do Senhor Jesus aí a todos que estão entrando, na participação dessa live, meus amados aí, Bispo Edson ou Pastora Simone, todos que entram, né? Tivemos a live deles ontem, louvado seja Deus, com a participação do nosso grupo de louvor da igreja, isso é muito bom. Capítulo 15 de Juízes, versículo 18. Eu quero ler com você rapidamente, para não se alongar muito nesse momento de oração. Esse que, como eu dizia para os que entraram depois, essa oração só tem um propósito, e essa palavra, de entrar nos lares, de entrar no presídio, de entrar no leito do hospital. Quem sabe alguém possa levar uma live, a oração a alguém, a quem está em desespero, a quem está necessitado de Jesus, do socorro. Esse é o propósito desse trabalho de oração. A palavra, que é o poder, vai ao teu coração. Quem sabe alguma vida vai ser liberta, vai ser salva, vai ser restaurada, aonde chegar, em nome de Jesus. Lemos então Juiz, capítulo, logo depois de Josué, se não falha a memória, do livro de Josué, é isso mesmo, do livro de Josué. Então, depois dos 5 livros, né, que é Gênesis, vem Números, vem Deuteronômio, vem Deuteronômio, Números, Deuteronômio, Levítico, e depois vem Josué, depois vem Juízes. Então é fácil, é logo aí no começo, que diz assim, no versículo 18: sentindo grande sede, clamou o Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação, morrerei eu agora de sede, cairei nas mãos destes incircuncisos. Então o Senhor fendeu a rocha que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou os sentidos e reviveu. Daí chamaram aquele lugar de fonte daquele que clama. Eu gosto muito dessa tradução, né? Também fala em Aracoré, que é fonte daquele que clama na tradução. Então, a gente sabe que por 40 anos Israel foi subjugada, foi oprimida, né? Foi saqueada, foi por 40 anos isso. E Deus levanta um homem, escolheu ele especificamente para ser levantado. Esse homem tinha uma força anormal, e chega-se os historiadores dizer que era a força de 1000 homens, né? Porque 1000, um número inteiro, um número em que não há medida exata. Então Sansão tinha uma força além do normal, e ele foi levantado por Deus para julgar a Israel. Nós não vamos entrar nos detalhes dos acontecimentos, porque nós temos que olhar para um detalhe assim: tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida ou na terra, há uma luta muito grande, porque não que Deus não vença, Jesus já venceu a Satanás, ele já está subjugado, mas nós que estamos ainda no plano terreno, e temos ainda principados e potestade há um tempo indeterminado por Deus, porque todo tempo está determinado por Deus debaixo do sol, do céu. Então, para que Deus cumpra, e Deus, como é detalhista e cumpre o seu tempo, sabemos que nós também, por ter se desviado dos caminhos do Senhor, se afastado, se ausentado, temos também o cumprimento de nós obedecermos ao Senhor. Então tudo tem um tempo, e o inimigo
ainda está tendo um tempo de agir em algumas coisas, e ele se opõe. Então, todas as vezes que Deus planejou algo para o povo de Israel, sempre o inimigo se pôs à frente. Aqui foi Dalila, foi Sansão, seus sentimentos acabou sendo o traindo a ele mesmo, e ele acabou cego, nós sabemos, subjugados pelos inimigos, que eram inimigos de Deus, inimigos de Israel. Mas, nesse momento, Deus vai dar uma grande vitória ao povo de Israel sobre os seus inimigos, que os afrontavam. E Sansão acaba enfrentando 1000 homens, e ele até usa uma queixada de um jumento, né? Um animal morto. Também tem outra figuração, nós não vamos entrar aqui, a respeito do morto, a respeito da contaminação, a respeito de tantas coisas, mas nós vamos ficar com a ação de Deus para usar Sansão como instrumento. Aí ele luta e vence aqueles homens. Mas quando ele termina aquela vitória contra 1000 homens, ele está sem força. E eu quero trazer aqui, abrindo parênteses, que muitas vezes nós levamos uma jornada grande diante do Senhor, lutamos, e temos vitórias. Aqui, como Sansão teve vitórias, porque nunca Deus vai deixar, pela pouca experiência que eu tenho de 30 anos do Senhor, de deixar o povo sem ter a sua vitória. Porque Deus, eu gosto muito dessa palavra alçada por Números, né? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não que Deus não se arrependa do mal. Nós temos que entender as Escrituras e a fala de Deus. Ela não é como a do homem. Não que Deus se arrepende do mal, sim. Temos bíblico, né? Quando o coração de Deus é tocado e há quebrantamento do homem, né? Deus não despreza esse coração. Então Deus vai ao encontro e muda a sentença, muda até a correção, alivia, como foi a de Davi, né? Quando Davi usa de uma palavra que quebranta o coração de Deus. Olha, ele mesmo dá a sentença dele sem saber, daquele homem que roubou, que tomou do próximo a cordeirinha, e ele disse: esse homem tem que morrer. Ele disse: pois é, esse homem é você. E ele faz um ato diante de Deus, que em toda a história da humanidade, da sua imagem e semelhança, a qual Deus chama com carinho de bichinho de Jacó, Israel de Deus, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, imagem e semelhança de, quer dizer, o próprio Deus na sua santidade, graça e amor, dizendo: vocês são igual a mim, parece comigo. Que coisa linda tudo isso é carinho de Deus, né? Deus não nos fez para ser destruídos, para andar com a perna só, para ver com o olho só, ou não ver, ou não ouvir. Não, tudo isso é por causa do pecado, né? Mas há solução, e Jesus mostrou essa solução, e essa solução, tanto na lei quanto na graça, é simples, é arrependimento. Isso é muito, muito, muito lindo, né? Então Davi, quando ele ouve isso, ele ajoelha, sinal de humilhação, se prostra diante de Deus e usa uma palavra que Deus transpassa a sua morte. A sentença estava dada, ele tinha que morrer. Não é que Deus planejou não matar Davi, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Deus, ao meu ver, pelas Escrituras Sagradas, Deus, como é filho do homem que não se arrepende, nem para voltar atrás, nem filho do homem que se arrependa, Deus ia cumprir a sentença, porque quando Deus determina, acabou. Agora, quando há quebrantamento, toque em seu coração
Quando há um coração contrito que Deus vê, aí ele muda a sentença. Ele muda a lei e decreto, ele muda a sentença, ele abre caminho onde não tem. Ele é o Criador, ele ordena, as coisas acontecem em favor de seu povo. E Deus é um Deus tremendo. Então aqui ele dá, e você já sabe, né, que o reinado de Davi vai chegar a ser chamado segundo o coração do homem, o segundo coração de Deus, porque Deus o restitui, o restaura, o corrige, não deixa de corrigir, mas Davi conquista esse coração. Então eu gosto muito, não só de ver os erros e a destruição que... Porque Satanás lutou para tirar o propósito de Deus, e Deus sabia disso. Mas tudo isso depende do homem a mudar essa sentença. E Deus restaura. O papel de Deus é restauração, é libertação, é salvação. Esse é o papel de Deus para quem se arrepende. Aí Satanás é pisado na sua cabeça. Agora, quando nós, no nosso orgulho, na nossa, sabe, subimos ao topo, né, e queremos, não reconhecemos, não nos arrependemos, não usamos de humildade com o Senhor, aí o problema não é Satanás. Nós queremos culpar ele, aí é nós. E aí é o grande problema para Deus. E eu gosto muito dessa parte de que Satanás está vencido, e o grande problema de Deus é a natureza do homem. Então, o povo subjugado, o povo e Deus, através das mãos de Sansão, deu uma grande vitória ao povo de Israel. E ele está cansado, porque eu entendo aqui que o Espírito Santo, como a palavra diz, o enchia de força. E ele ficava com a força de 1000 homens, uma força descomunal, arrancou os portões de toneladas dos muros da cidade. Sansão tinha uma força tremenda. Ele orava ao Senhor e dizia: o Senhor me reveste, o Senhor é comigo, e Deus dava aquela força a ele. E ele, pela força do Espírito Santo, ele venceu. Mas eu quero ver um detalhe aqui. Chega ao final da batalha, ele está exausto, cansado, sedento. Ele está, sabe, morrendo. Porque creio que Deus deixou isso para Sansão ver que as forças não eram dele, que a vitória que Deus deu, foi Deus quem deu, e que ele reconhecesse, porque ele poderia se perder. Nós homens temos essa natureza de nos perder diante de Deus. Quando estamos numa posição, a gente esquece, a gente começa a não ser mais submisso, a gente começa a não ter mais humildade, a gente fica numa posição diferente. E Deus olha isso por causa da natureza pecaminosa, por causa da natureza do homem. Se nós olharmos, eu gosto muito de ver a sentença em que Deus deu, e costumo dizer, eu nunca ouvi isso, foi orações, e creio que não estou indo contra a Escritura. A sentença de Eva foi uma correção. Mas como Adão era o cabeça, Satanás já era um derrotado. Então ele disse: olha, a mulher pisará a tua cabeça, quer dizer, a igreja, que ele daria autoridade, pisa hoje a autoridade da igreja, do Espírito Santo na igreja, que dá autoridade para pisar a Satanás, para expulsar ele, para repreender ele. Essa autoridade está aí, como ele deu, como o Senhor deu, dizendo: a mulher pisará a tua cabeça com o seu calcanhar. Então, isso são... Satanás já estava condenado, ele só recebeu uma correção, dando autoridade à mulher, que representa a igreja, e a dor de parto. Mas a sentença mesmo veio sobre a cabeça de Adão, que era o condutor, que era o orientador, que era o que tinha o governo
sobre a autoridade. Então, e essa palavra vai para os varões aí, né? Tem mulheres que acabam tendo a responsabilidade, não que elas são irresponsáveis, tendo a responsabilidade dos filhos, da casa. Por quê? Porque o varão faltou, porque nós faltamos, porque nós largamos a nossa autoridade. E Deus honra isso, né? O homem como a cabeça da autoridade. Então, para mim, a sentença foi em cima de Adão. A sentença de correção eterna veio de cima de Adão. E ele também foi mal criado. Eu acho que ele podia ter mudado isso. Ele não foi humilde, não foi reconhecer. Quer dizer, ele achou, como ele estava em governo, como ele estava em destaque. Aí é que vai as coisas, aí que Deus vai vendo a gente, quando a pessoa está bem, quando a pessoa está em destaque, a pessoa vai indo e Deus vai olhando, porque Deus só conhece o homem quando ele dá coisas boas para o homem. Ele vai saber com quem, qual é a natureza desse homem, qual é a minha natureza, né? Quando Deus foi me dando as coisas, dizendo, bom, vamos ver agora se ele me abandona, se ele esquece do que eu fiz. E foi o caso de Adão. Aí ele virou, poxa, Deus, o maior presente, Deus deu árvores, deu fruto, deu peixe, deu gado, para comer, está lá em Gênesis. E para ele, deu carne para ele se alimentar, deu tudo para ele. Diz, ó, para o seu alimento, seu, governa aí, dá o nome, faz o que você quiser. Deus faz isso, né? Confia, dá nas nossas mãos o que é dele, como vinhateiro. E aí Deus vai conhecer se a gente vai ser verdadeiro, se a gente vai cumprir com as coisas verdadeiras. E aí é Deus quem vê isso é Deus. É que tem olhos e tudo vê. É Deus, não é pirâmide, não é Satanás, não. Quem tem olhos que tudo vê é Deus. Quem contempla até o rins, a filtração de todas as coisas que representa o rins, o que o que divide alma e espírito, né? A intenção do coração é Deus. Então, tudo isso Deus interpretou em Adão. O que ele vira para Deus? Deus viu ele triste, deu o maior presente para ele que poderia ter dado para um homem. Disse, vou te dar uma costelinha para você ficar alegre, rapaz. Você está triste e eu vou te dar. Com tudo isso que eu te dei, você está... Falta alguma coisa, né? Eu vou te dar uma costelinha. A gente chama na roça, ou lá nos tempos antigos, os mais velhos, cobertor de orelha. E deu para ele. Aí, na hora da sentença, da correção que houve o erro, ele joga na face de Deus. Ele diz, a mulher que tu me deste. Aquilo foi mal diante dos olhos do Senhor, e nós temos a morte até hoje, porque ele quebrou a aliança. Ele quebrou a aliança que Deus tinha com o homem, não que o homem tinha com Deus. Deus tinha com o homem, ele quebrou. E agora Deus veio trazer a restauração através de Jesus. Então, por isso eu encaixo isso aqui, desse momento de sanção. Ele tinha que, o Espírito Santo aí se afastar um pouquinho dele, o Senhor, para ver agora ele ter sede, estar fraco, para ele não dizer assim, eu tive a vitória, eu tenho a força, eu tenho a força. Ele poderia dizer isso. Então, como a natureza do homem é pecaminosa, e tem o orgulho, e tem a soberba que Paulo fala muito, né, da soberba, né? Soberba o orgulho, ele gera soberba, né? É uma coisa que vai gerando. E aí a soberba, ela gera a morte. Que morte quer dizer separação eterna de Deus. Então, o Senhor o deixou, creio ele, sentir ali muita sede, fome, quase a morte. Mas aí o Senhor olha para um homem que clama a ele, para um homem que se volta a ele, para um homem que depois de uma grande vitória não bate no peito, para um homem que dá honras a Deus e glorifica o nome do Senhor. Então Sansão fala para o Senhor, né? Morrerei eu, Senhor, depois dessa grande vitória, morrerei eu diante desses incircuncisos, morrerei eu de sede. E Deus vendo aquilo, Sansão se voltar, o clamor de Sansão a Deus.
é nunca nos esquecermos que estando bem, nós clamamos a Deus. Nós não esperamos o dia mau para sair correndo para clamar a Deus. Não, agora eu preciso orar, agora eu preciso clamar ao Senhor para mim saber que Ele é, para Ele se mostrar na minha vida. Não, é nos dias bons, é adorando. De fé em fé vencendo vem Jesus, eu entendo isso, adorando, orando, lendo as Escrituras, em clamor diante do Senhor. Abençoa os outros, Senhor. Quanta gente morrendo de fome. Olha quanta gente, temos tudo. Nós temos tudo. O Brasil tem um lado bom. O Brasil está com um lado mal porque Deus por muito tempo não governou essa nação. Né? A falta de temor, a falta de respeito a Deus, porque tudo é para Deus, porque daqueles que juntaram riquezas ilícitas e riquezas à vontade, nenhum deles está vivo. E nenhum deles levou no caixão. Então olhe para isso. Eu olho que Deus tem o tempo determinado, Ele não tem para o rico e para o pobre. Não, é diferente. O rico vive mais, ele vai para 200 anos, 300 anos. Não, a sentença é igual. A sentença, o ser humano, ou rico ou pobre, é filho de Deus. Não é, se torna criatura através da desobediência, através do orgulho, através da soberba, através da prepotência. São palavras que diante de Deus ela chega como esgoto nas suas narinas, né? Chega como o mal que cheira mal diante do Senhor. É a falta de glorificar Deus. Eu estou comendo bem, glórias a Deus, a Ele é glória. Senhor, obrigado por esta mesa. Senhor, abençoa aqueles que estão lá do outro lado, lá por causa de orgulho e soberba dos seus governos, não comem nada, morrem de fome, né? Que tudo é para todos. Deus quer, cada um tem a sua sentença, com certeza. O juízo de Deus vem a cada um, por isso que cada um dará conta de si diante de Deus. Deus tem isso. Agora, todos podem conquistar, só não conquista quem não quer. Quem não toma posição, quem não se humilha, quem não conhece o coração de Deus, quem não conhece as Escrituras como mandamento, quem não conhece a Deus como seu Senhor. Deus, não de letra minúscula, não qualquer Deus, Deus chamado Jeová, e que o seu nome é reconhecido por Jesus Cristo, e hoje nos ajudando como Espírito Santo. Então, quando nós juntamos essas três formas de Deus ter se apresentado para o homem, para resgate, nós temos a Deus, o Senhor dos exércitos. Este se chama Jesus Cristo, que nos resgata, nos restaura e nos dá a vitória. E foi que Sansão faz um clamor. Isso aqui me chama muita atenção. Senhor, morrerei eu. Ele está dependente de Deus. Então aqui traz a dependência. Nós, com força ou sem força, temos que estar dependentes de Deus. Nós não podemos esperar estar sem força, né? A palavra diz, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então nós não podemos esperar essa força estar pequena para a gente clamar a Deus. E aí esquecemos de Deus num longo tempo de jornada. Nós não podemos esquecer do Senhor, o que Ele fez. O Senhor nos dá profissão, o Senhor nos dá orientação. Se a gente vai na antiguidade, aqui Deus queria ensinar o povo que ele não sabia. Deus fez ferreiros, fez ourives, fez arqueiros. Deus ensinou tudo. Deus ensinou, eu gosto muito de detalhes. Deus ensinou até o povo a fazer o seu esgoto, para as fezes não ficar pelo tempo cheirando mal. Deus ensinou a eles como ir ao banheiro e ter o cuidado de esconder as fezes, de tirar o cheiro das fezes. Tudo isso Deus, como uma mãe cria de uma criança que lava, limpa, bota talquinho e deixa cheirosa, assim Deus cuida da gente. Deus tem esse amor, Deus tem carinho. Nós aqui muitas vezes esquecemos do que Deus faz, e por esquecermos do que Deus faz, do que Deus fez,
e nós acabamos botando Deus abaixo, em vez de... E a gente traz uma culpa, muitas vezes, não que não tenha. Eu não gosto muito do extremismo. Não podemos banalizar um adversário, porque ele existe, né? E ele é adversário de Deus, e Deus está permitindo até que isso cumpra. Então, muitas famílias são destruídas, muitas alegrias são tiradas, muitas vidas são tiradas, mas quem está em Deus, não. Nós estamos em Deus, eu creio no Senhor, eu não dou lado, não tem. Se ocorrer a luta, a glória de Deus. Se tem vitórias, a glória de Deus. Esquece Satanás, irmão. Senão a gente dá mais honra para então, mais honra para ele do que para o Senhor. Nós temos que dar honra ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso braço forte, o Senhor é aquele que está com as mãos estendidas sobre nós, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor peleja. Você vê aqui que era um exército enorme, os inimigos dos filisteus, né, de povos que não temiam o Senhor e que subjugavam Israel. Então eles pensaram que ia ficar fazendo isso até a hora que Deus diz: eu não vou levantar milhões e milhares como vocês, eu vou levantar um para mostrar para Satanás e para vocês quem é o autor e consumador de tudo que foi feito. Então, eu gosto muito desse clamor que Sansão, eu me ponho aqui muito, nesse clamor que Sansão, nas horas fracas que nós temos, nas horas da dificuldade, não esqueça do teu Deus, não esqueça do teu Criador, né? No dia da tua juventude, né? Os jovens, você tem tudo, está tudo nas tuas mãos, dons, graça, força. Você pode entrar em destaque como Daniel, você pode entrar em destaque como Misael, Ananias e Azarias, ou conhecidos como o nome babilônico, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram prefeitos. Espera aí, deixa eu falar para você, baixinho aqui, para você não se espantar no que eu vou dizer. Foram prefeitos, governadores, foram homens de confiança. Sabe por quê? Eles levaram Deus com eles para dentro, para a oportunidade que Deus ia dar. Foram escravos, mas Deus os exaltou e botou lá em cima como José. Sabe por quê? Porque eles tinham Deus em qualquer circunstância e em qualquer situação, no melhor e às vezes na luta. Então tudo isso faz parte da humanidade. Deus deve ser 100% na minha vida, não hoje. Amanhã eu acho que ele não é, amanhã eu acho que porque eu estou servindo ele, estou em luta. Irmão, olha para a vida para trás. Se nós não servíssemos a Deus, tenho certeza, falo por mim, ou por nós, estaríamos mortos, destruídos, estaríamos talvez jogados numa calçada, estaríamos... porque essa é a obra do que Satanás faz no mundo, com o mundão, com o orgulho do homem, com a destruição. Ele usa isso e destrói. Assim, mas tem gentios ou ímpios, hoje ímpios, que não vão à igreja, não oram, não tem conquistado as coisas dele. Observa, eu estava diante de... Vou dar um exemplo aqui, me lembrei agora de um homem rico, e eu estava trabalhando, e esse homem resolveu conversar comigo. Ele falou assim: eu vejo que as pessoas te chamam de pastor. O senhor é pastor? Eu falei: sou. Ele falou: o senhor pode vir no meu escritório conversar comigo? E eu fui conversar com ele. E ele me contou uma história muito triste. Ele falou assim: por que isso aconteceu comigo? Sempre, ele conquistou, ele tem uma empresa muito grande e muito bem sucedida, mas houve uma desgraça na família. O ladrão entrou na sua casa, matou sua mulher. E ele disse assim, eu pergunto, e ele chorou comigo, né, e falou assim, eu pergunto para Deus, por que eu passei por isso? E eu fui fazendo ele ver nas escrituras, abri a Bíblia, pedi a ele, posso pegar no meu carro a Bíblia? Peguei, e abri para ele, tempo de todas as coisas em Eclesiastes, abri sobre o Criador. Aí ele começou, aí li Salmos, aí ele começou, e
Dali eu fui até Jesus e falei para ele a obra do Senhor. E ele foi olhando e disse assim, olha, e ele se lembrou de uma coisa. Ele disse assim, então, me aconteceu uma coisa. Aí, ó, você vê, ó. Me aconteceu uma coisa antes disso, porque eu questionava muito a Deus. Eu fiquei rico, fiquei bem. Mas eu vi que a destruição bateu na minha casa e eu não tive socorro, eu não tive livramento. Eu falei, tá bom. E ele continuou falando, dizendo assim, mas eu me lembro que quando eu estava, eu era jovem e eu queria ter alguma coisa, sempre fui muito guerreiro, né, não tive vindo nada. E eu montei, ele montou uma fábrica de chocolate, eu não vou falar nomes, e ele ficou muito rico. Ele disse, aquilo prosperou e eu vi prosperando, prosperando, prosperando. E assim ficou muito grande. Eu sou um homem bem abastado de riqueza, ele falou para mim. Mas eu sempre senti um vazio dentro de mim. Olha, e ele falando, eu sempre senti um vazio dentro de mim, que falta alguma coisa. E aí ele disse, me aconteceu um feito, o senhor falando do Criador, né, que o homem se ausentou de Deus, o senhor falando da separação, morte, o senhor falando da religião, que é religar a Deus e que não é qualquer religião que se fala, ou também se fala em Deus e não é, às vezes o Criador é o Deus deles. Aí ele falou assim, poxa, eu estou entendendo o que me aconteceu. Ele disse, um dia a fábrica parou, a fábrica dele trabalha dia e noite com chocolate. E ele disse assim, a fábrica parou e me chamaram, me ligaram na madrugada e disse, olha, o chefe de setor ligou e disse, olha, de produção, e disse, olha, entupiu tudo, parou. Ele disse que, aí ele me explicou um pouquinho da fábrica, para resumir, ele disse, olha, as tubulações para o cacau passa nas tubulações, eles têm um certo aquecimento leve, para que não esfrie e não endureça, para que faça os bombons, aquela coisa toda, né? Os chocolates, os ovos, aquela coisa toda. E ele precisa de uma certa temperatura. E de repente entupiu tudo, porque o aquecedor deve ter dado problema. E aí me ligou 2h pouca da manhã o meu chefe de produção e disse, olha, está acontecendo isso. E ele disse que veio. Aí ficou parado aquelas horas, e pela manhã o sistema de desentupimento teve que entrar em ação, né? Eles são especialistas para isso, é uma equipe que ele tem. E aquele entrou e coisa, ele disse que no meio do chocolate, que caiu aquilo que já estava endurecido, resfriado, ele disse, caiu uma coisa, eu guardo até hoje, tenho ela guardada. Caiu uma bíbliazinha pequenininha, aberta, no meio do chocolate. Eu achei aquilo interessante. Eu falei, por que essa Bíblia? E ele disse que reuniu mil e tantos funcionários na fábrica dele. Ele disse só do local ali e de produção. E ele disse, eu reuni todos eles, como eu sempre fiz, né? E falei para eles, olha, alguém perdeu essa Bíblia? Ele disse que levou ela, disse que era pequenininha, aberta. Alguém perdeu essa Bíblia? E todos falaram, não, nunca coisa. Porque ele disse, pode ser que não é por mal que eu estou falando isso, pode ser que às vezes é de vocês, e tenha caído no meio do chocolate e coisa, e estava no meio ali, e aquilo, ele disse, ninguém apareceu. E ele disse, sabe o que eu senti, pastor? E o que o senhor está falando comigo hoje, eu estou me relembrando isso aí, que Deus queria falar comigo e eu não dei ouvido. Então, trazendo aqui para Sansão, e aí eu falei para ele, não que Deus queria que aquela desgraça acontecesse, mas Deus queria ser o total na sua vida, e quem sabe ele vai ser hoje. Entende? O Sansão não se esqueceu, por ter a força de 1000 homens, deu glórias a Deus, orou, Deus fendeu, continuou sendo dependente de Deus. E Deus fendeu a rocha e fez sair a água e disse,
fonte daquele que clama. Nós não podemos perder essa fonte. Eu quero orar com você. Nós não podemos esquecer do nosso Criador. Quando temos força, como estamos melhor e quando estamos ruim, a gente vai clamar a Ele, porque servimos a Ele, porque temos relacionamento com Ele, porque nós somos dependentes dele. E o próprio Sansão se mostrou até ali. Outras coisas vão acontecer depois, é a natureza do homem. Vamos tirar o ruim aqui, vamos tirar o bom. Sansão estava aqui, reconhecendo a dependência de Deus. Ele poderia se levantar e dizer: cadê a força que eu tenho? Eu vou vencer esses mil filisteus. E foi fácil. Com a queixada de um jumento, ele chega a falar, com a queixada de um jumento, foi um montão de uma vez. Era cada vez que ele batia, que a força dele era descomunal, e ele caía, vai 100 ou 50, né? Não é como um homem normal. Eu não aguento nem com... não tenho força nem comigo mesmo, já na minha idade. Mas Sansão reconheceu, né? Deus deixou ele ficar fraco. Deus deixou ele sentir sede. E ele sentia a morte para que ele soubesse que é dependente de Deus. Irmão, eu sinto a presença do Senhor nessa mensagem. Essa palavra há de entrar no coração de alguém que está necessitado e que pode chegar: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu pão, Tu és meu suprimento, Tu és o meu celeiro, Tu és o que me dá todas as coisas, que eu não quero perder a Ti como meu Senhor. Há de chegar ao teu coração, e se você está desanimado, ou se há desespero e essa palavra chegar ao teu coração, saiba que Deus sempre deu sinais para aquele que Ele ama e que Ele vai resgatar. E talvez você não ouviu como aquele homem. Ele disse: eu senti que algo Deus queria falar comigo. Eu pensei, aquilo não sai da minha cabeça até hoje, mas eu nunca me voltei a Deus. Eu falei: volte enquanto é tempo. Essa desgraça veio, porque o adversário, aqueles que estão, mostrei para eles, que estão debaixo da sombra do Onipotente, aguardados, mas que não estão, está sujeito à destruição. Nós temos luta, mostrei para ele, mas nós temos o Senhor conosco na luta, como braço forte, e nos dá a vitória. Nós temos que depender de Deus sempre. Sempre está dependendo. Fonte daquele que clama. Guarde no teu coração essa mensagem. Talvez você se desviou, saiu do Senhor, está aí ouvindo. Quem sabe você se ausentou porque achou que por suas forças, se eu quero conquistar algumas coisas, eu entrei no Senhor, não para conquistar. Com a necessidade, sim. Ninguém pode ser hipócrita e dizer: mas eu queria o melhor. Mas Deus quer dar o melhor para nós e a gente deseja o melhor. E Deus gosta desse desejo, mas conquistando com Ele. Foi difícil, não foi muito fácil, não. Para mim não foi as coisas fáceis. Foi difícil, eu tive que gemer, eu tive que estar ali. Mas eu fui vendo Deus e mudando a história, e fazendo coisas maravilhosas, e dando socorro. Eu me lembro que eu cheguei numa casa, me chamaram, era às 5 horas da manhã, né, uma irmã, porque ela morava em frente a essa casa, essa família conhecia ela, e aquele homem estava atirado lá no sofá, como morto, ele não tinha vida. Eu não sei se parou o coração, não quero falar em medicina, quero falar que ele estava morto. E a família desesperada naquele homem, sabe? E aí a irmã que foi chamada lá para ajudar, né? A que viu aquela gritaria foi lá, isso lá perto da igreja. E isso aí era 25 anos atrás. Logo que eu fui para ali, eu jejuava muito, né? Muita comunhão com o Senhor, no jejum e na oração. E eu aí, a irmã me ligou, disse: olha, desculpa aí, pastor, eu tenho que ligar para o senhor, é urgente, o senhor vem aqui, eu caso numa casa aqui, vem aqui. E eu peguei e fui lá, e me levantei, botei a roupa e fui andando, fui lá, como era perto, era uma quadra, e fui lá. E cheguei lá, aquele desespero, aquele choro, aquele grito, aquela coisa toda. E a
a irmã falou para mim assim, olha, pastor, disse que ele está assim desde das 3 horas da manhã, não respira, está com as mãos, já botaram coisa, já estão chamando a família. E aquela mulher gritava. E eu peguei, me ajoelhei e falei, Senhor, se tu tens o socorro para esta casa, se tu tens o socorro ao amor dessa família, Senhor, estende a tua mão. E levei, e de joelhos diante daquele homem, ele estava no sofá, porque ele estava vendo televisão, e ele morreu ali, ficou ali, ou deu infarto, eu não sei. Eu sei que estava lá, inerte, sem respiração, sem nada, sem nenhum sentido, e como morto, já se viu sangue. E aí eu botei a mão na testa dele e falei, se tu és o Deus de Abraão, se tu és o Deus de Elias, se tu és o Senhor que eu sirvo, que tenho visto maravilhas. E aquele homem deu um suspiro tão forte que aquela família gritou, pulou dentro daquela casa. Ele voltou. E eu fiquei ali chorando. Eu disse, Senhor, o teu amor é grande. E aquela mulher que me chamou, que era uma irmã muito usada até, ela disse assim, autoridade. Ela pulava gritando, a autoridade de Deus desceu nessa casa, a autoridade de Deus desceu nessa casa. Sabe o que eu quero passar para você? É o relacionamento. Nós não podemos ter relacionamento quando Deus dá as coisas melhor com Ele. Ele vê também isso. Nós não podemos ter relacionamento quando nós estamos só com dor. Nós não podemos ter relacionamento com Deus. Deus tem que ser Deus em nossas vidas. Deus de dia a dia. Deus é diário. Deus é pão. Deus é água. Quando aquela rocha fendeu, eu imagino Sansão dizendo, Deus ainda continua comigo. Eu ainda sirvo Ele. Eu ainda estou com Ele. Eu tenho relacionamento com Deus. Eu quero fechar a Bíblia aqui, Jesus, para me parar. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se você estiver no trabalho, fique tranquilo. Mas se você estiver na sua casa, puder fechar os teus olhos e se concentrar no Senhor. Quem sabe você tomou decisões que não era para tomar. Quem sabe você está querendo tomar decisões que podem mudar a vontade de Deus. Quem sabe você se achou que está com as vitórias. Quem sabe você esqueceu do amor daquele que te tirou lá de trás da malhada. Ele lembrou a Davi e pode estar nos lembrando hoje. Te tirei lá de trás da malhada. Não esqueça isso. Não esqueça que o Senhor te resgatou, nos tirou do Egito, nos tirou das garras de Faraó, Satanás. Nos deu livramento e nos deu grandes vitórias. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Senhor, eu declaro agora, aonde chegar esta oração, pelo teu santo nome, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor, tu és o nosso Deus. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor, dá vitória a esta nação. Dá vitória ao presidente. Dá vitória, Senhor, a todo o povo. Senhor, que haja humildade, que haja, Senhor, sinceridade nos corações daqueles que governam. Senhor, olhando para os mais fracos, olhando para os necessitados. Senhor, eu quero abençoar a nação Brasil. Quero declarar pela tua palavra que tu és o Deus que abre a fonte. Tu és o Deus que faz a água jorrar, Senhor. A água da vida, a água da restauração, a água do renovo. Nas famílias, nas autoridades governamentais, em toda esta nação. Assim eu declaro a paz em Jerusalém, a bênção sobre Israel, Senhor, e todos aqueles países que estão em morte e guerra, seja no Ocidente, no Oriente, Senhor, seja no Norte, no Sul, no Leste ou no Oeste da Terra, seja, Senhor, qual for os continentes, os 5 que estiverem em luta, Senhor, que haja paz, que haja restauração, que haja força, que haja tu no comando, que tu seja exaltado para a glória do teu nome, que haja cura e libertação aos necessitados, que a honra e a glória seja tua, que teu poder esteja sobre a terra e está para fortalecer o teu povo pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Hoje é
Terça-feira tem a live aí, eu creio, do irmão Adelino à noite. Amanhã estaremos aqui às 10 horas. E quarta-feira, que é amanhã, estaremos também com o culto de revestimento. A Costa estará presente na direção da bispa, eu estarei junto, e os bispos, pastores. Eu convoco a todos. Vamos para a fonte daquele que clama. Fonte daquele que clama. Deus te abençoe, fique na paz, tenha um dia abençoado. A todos, a vocês que entraram do Ceará, a paz do Senhor São Paulo, e a todos, Minas, Rio de Janeiro, todos